prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio para sua vitória. Olá, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mirandiba. Estamos começando agora mais um programa Boas Novas de Paz. E nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. E hoje temos a ilustre presença, da doutora Gracenilda Moura, que é psicóloga. E assim, doutora, como a nossa saúde do corpo precisa de atenção e cuidados, a nossa mente também precisa, não é isso? E agradeço desde já a sua presença. Seja bem-vinda aqui na Rádio Mirandiba e fique à vontade. Eu que agradeço, boa noite a todos que estiverem nos vendo, nos ouvindo. E é um prazer imenso estar aqui na minha cidade, na minha terra, convidada por pessoas maravilhosas. Você, estou muito agradecida, viu? E estamos aqui para falar da normalidade, a patologia em relação à saúde mental. Esqueci de dizer, amada, desculpa, é nossa conterrânea, nossa amada, E é um prazer recebê-la aqui. E, doutora, o que se define por saúde mental, da patologia e a normalidade? Olha, a gente tem uma ênfase que se fala o que é patológico e o que é normalidade. Às vezes a gente imagina que está passando um momento difícil e está adoecido. Mas às vezes é apenas uma ansiedade. A ansiedade é um sentimento humano que todos nós vamos ter ansiedade em algum momento da vida, em alguma situação. Tipo, vou subir aqui, vai ter entrevista, está ao vivo, vou ficar um pouquinho ansiosa. Isso é normal. Mas quando se passa para o patológico é quando você começa a ter sintomas como febril, às vezes tremores, boca seca, ataque cardíaco. Tem gente que vai ao cardiologista achando que está quase morrendo do coração, que vai ter um infarto, mas não. Chega lá, todos os exames dão normal, porque a pessoa está apenas com uma crise de ansiedade e às vezes ela está avançando a crise de pânico. Então, tudo que é patológico é aquilo que passa da normalidade, aquilo que incomoda, que deixa você mal mesmo. Não é aquela ansiedadezinha do frio na barriga, aquela coisa comum. É algo que você já vê que não está te deixando confortável e que passou de todos os limites de normalidade. Você sentiu alguns sintomas que te incomodou bastante. A gente vê, até as crianças muitas vezes, a ansiedade infelizmente está... Eu creio assim, não sei se a mídia, assim, a tecnologia, eu acho que também influencia. A tecnologia ela veio para mudar a vida das pessoas. Quando a gente utiliza ela para o bem, para o trabalho, para facilitar a comunicação, mas quando se usa abusivamente, desenvolve sim alguns transtornos, como transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, transtorno de estresse. A pessoa utiliza muito o celular, notebook, jogos violentos, coisas agressivas. Então isso dá para o sistema nervoso central uma alteração de uma forma hiperativa. Você acaba ficando hipervigilante quando você utiliza a tecnologia não para favorecer no trabalho, na comunicação ou no estudo, quando a gente utiliza para coisas que realmente são exageradamente na utilização dele. Não pode se deixar uma criança 2 horas jogando. Isso hoje a gente está vendo que o pessoal está jogando bastante nessa quarentena, por estar em casa sem ter muitas coisas para se fazer, a rotina parou
Então está sendo utilizado muitos jogos, assistir séries violentas. Então os pais têm que ficar de olho no que seus filhos estão assistindo e estão utilizando nesta quarentena. Eu vejo assim que as crianças estão muito mais ansiosas, né? Tá difícil até de controlar. Eu vejo crianças que estão assim, muito apegadas ao celular, que dormem e acordam já com o celular na mão. Você me diz sobre isso. Por questões éticas, eu vou só citar uma situação, sem citar nomes nem cidade. Trabalhei em 4 cidades, não dá nem para saber onde foi. Mas eu recebi um caso de uma tentativa suicida de uma criança de 2 anos e 8 meses. Então uma criança com 2 anos e 8 meses, não era para essa criança estar se cortando, se automutilando, tentando o suicídio. Era para essa criança estar brincando, não tem nem como entender ainda sobre a vida em si. E a gente já está encontrando situações de criança dessa idade. Sem contar com as idades diversas de situações que a gente encontra no dia a dia. Quais os transtornos mais comuns na sociedade hoje? Olha, hoje os mais atendidos que eu tenho é o TOD, é o transtorno desafiador opositor. Aquela criança que não atende os pais, que quando os pais ou os professores dizem que é para fazer tal coisa, ele faz outra. Então ele tem ali o opositor desafiador na pele. Todos os dias ele tem que praticar algo para desafiar alguém. E às vezes ele escolhe uma pessoa em si, escolhe uma vítima para aquele desafio, dependendo da postura do adulto. Quando o adulto é vulnerável, a criança opositora desafiadora, ela vai escolher aquela pessoa para desafiar. Muitas vezes os professores sofrem muito, os pais, né, inclusive as mães são mais vulneráveis, porque são as que mais têm aquele contato no dia a dia. Sempre a mãe está mais presente. Não que o pai não esteja, mas o pai, ele sai para trabalhar, quando ele chega ele não vai fazer, está muito perto. Às vezes ele pega um final de semana, mas o dia a dia geral mesmo é com as mães. As mães é quem mais sofre diretamente com as crianças que têm o TOD. Outro, hiperatividade. O déficit de atenção e a hiperatividade eu acho que é o transtorno predominante, que é aquela criança que não para quieto, aquela criança que não senta, que está sempre chamando a atenção, chega nos locais, tem que fazer alguma coisa, tem birras, crises emocionais, também autismo. O autismo, a gente tem encontrado muitos casos de autismo. Eu sou especialista em autismo e muitas vezes os pais deixam passar, vai ficar melhor, isso vai melhorar daqui a um tempo, é só uma fase. Se a criança apresentou algum sintoma que os pais percebam que não está normal, então procure ajuda. Porque quanto mais tempo demora, mais fica pior a situação da criança, a saúde da criança em si. E uma criança que não está com saúde de qualidade, ela chega a desorganizar uma família. Assim como uma família desorganizada chega a desorganizar o contexto da criança como um todo. Como diferenciar tristeza de depressão? É muito, assim, não é tão difícil, porque a tristeza, ela demora um tempinho e depois a pessoa entra na normalidade. Tipo, acontecer uma coisa chata, uma situação desconfortável, é normal que a pessoa fique triste. E a depressão já é uma coisa mais profunda, mais grave, que é aquilo que você não tem vontade de levantar da cama, muitas vezes você se isola do mundo, é choro constante, é o desencorajamento físico e mental, é uma das características, o descontentamento, a pessoa nunca está contente. Pode acontecer o que for para ela, ela sempre vai ver o lado negativo da situação. E existe também as depressões eufóricas, que são aqueles que saem para beber, aqueles que não param em casa. Então, às vezes a gente pensa que o depressivo, ele é só aquele triste. Mas tem os depressivos eufóricos, aqueles que são viciados em dependentes químicos, de álcool, de alguma droga, ou as pessoas que são eufóricos de sintoma mesmo, de natureza. Não quer dizer que a pessoa depressiva ela seja aquele que está deprimido.
Existem transtornos que a pessoa é realmente sem limites, começa a praticar coisas que, por padrão social, está fora da normalidade. E quais os sintomas da ansiedade e como controlar? Tem como? Olha, tem, em algum ponto. Mas quando ela passa a ser um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, aí a gente precisa procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, neurológica, o neurologista também. Não é só o psiquiatra que tem esse embasamento no sistema nervoso da gente. O neurologista também, ele pode pegar essa demanda, principalmente aqui na nossa região, que os especialistas são escassos, né? O clínico geral também. E quando devemos pedir ajuda? Nesses casos, De ansiedade, de depressão. Você acha que, sim, quando você acha que... Olha, na realidade, todo ser humano deveria fazer terapia, viu? Terapia era para ser nas políticas públicas. Eu sou mestranda em políticas públicas da saúde e eu acredito que saúde mental é primordial. A gente pode perder um braço, uma perna, a gente pode perder qualquer membro da gente. A gente consegue se defender, a gente consegue trabalhar, lutar, mas se a gente perder a saúde mental, é algo que o prejuízo é imenso. Então as políticas públicas deveriam garantir saúde mental para toda a população gratuita. Tem pessoas que dizem, né? Até a gente, às vezes, até no conselho, a gente percebe, né? Pessoas que estão precisando de ajuda psicológica. Aí, às vezes, a gente vai orientar, aí fica... Eu não sou doido. E algumas pessoas têm vergonha de procurar ajuda, né? Sim. De fazer terapia. O que tem a dizer sobre essas... Isso, imagina que talvez a depressão ela seja algo ligado à religião, algo ligado ao social. Não é, gente. A depressão é a mesma coisa que você ter um hormônio da tireoide. São dois ou três hormônios que baixam, que descontrolam, que é a adrenalina, serotonina, cortisol. São esses hormônios que baixam e você acaba perdendo a alegria, a alegria de viver. Eles dão essa alegria da gente ter saúde mental de qualidade. A mesma coisa que um TSH baixo ou um TSH alto, que é a tireoide, só que foi criado assim, um preconceito. Eu acredito que desde o século XVIII aí foi criado esse preconceito, essa barreira, que saúde mental é a pessoa ser louco. Não é. Eu nunca atendi um louco até hoje. Eu digo a você, eu tenho agendas. Graças a Deus, sou uma pessoa muito grata. Eu tenho agendas lotadas de uma forma que eu nunca imaginei antes. Hoje eu sou muito feliz em relação a tanta gente que eu atendo e que eu posso colaborar com a minha profissão. E eu nunca atendi uma pessoa louca até hoje. Porque o louco, ele vai chegar no consultório, ele não vai chegar no consultório querendo mais qualidade de vida, ele não vai chegar no consultório querendo ser o melhor de si, que a gente tem a nossa melhor versão. A gente é que não se esforça para utilizar ela. Se a gente se esforçar, se a gente procurar ajuda, a gente consegue ser o melhor de si. Eu acredito que como profissional eu posso falar isso e como ser humano também. Eu tenho, como é que se diz, autonomia para falar isso. Como ser humano, a pessoa pode ser melhor. Eu vejo que as pessoas mais bem-sucedidas sempre, não é porque tem problema psicológico que, né, às vezes vai sempre ao psicólogo, né, para... Isso, eu atendo médicos, psicólogos, advogados, professores. É o maior prazer do mundo quando eu vejo um profissional procurando a psicologia, porque eu sei que ele está ali para se preparar, para dar o melhor de si para os seus clientes ou pacientes, e ele está se cuidando. Então a coisa mais importante é você perceber que alguém se cuida. Quando eu vejo um médico, fulano está indo ao psicólogo, poxa, essa pessoa realmente ela se preocupa com si, com ele, com si próprio. Imagine você ter um preconceito e você querer cuidar dos outros. Infelizmente, a sociedade, a maioria, tem pessoas assim que tem o conhecimento em outras áreas, mas às vezes precisa da ajuda na parte da psicologia. E não procura, né? Não procura, e a pessoa mesmo coloca isso na cabeça. Não tem um problema,
Eu não sou louca? Na verdade, quem não tiver uma dificuldade emocional, quem não tiver alguma alteração emocional, não é um ser humano. Tem que ser investigado cientificamente, porque nós seres humanos somos feitos de emoção. E a gente, a qualquer momento, a gente pode sentir uma ansiedade, uma insônia por uma preocupação, mas isso não pode passar dias. Quando isso persiste, quem nesta vida não teve uma insônia? Tipo, teve uma preocupação, faleceu uma pessoa da família, está devendo alguma coisa e passa uma noite terrível de sono preocupado com aquilo ou sofrendo com aquilo. Então isso é algo que é natural do ser humano, o sofrimento. Mas quando persiste mais de um dia? Aí já tem que se Tipo procurar. assim, troca o dia pela noite. Isso, quando se troca o dia pela noite, é uma questão de rotina desorganizada. É uma pessoa que não tem rotina. Entendeu? Uma pessoa que Nem sempre quer dizer que a pessoa está com depressão ou algo. Não, porque dormiu o dia, durante o dia descansou. Aí à noite, chama-se criaturas da noite. Já ouviu falar esse dizer, né? São pessoas que elas se sentem melhor, mais útil à noite, mais disposta à noite. Mas na verdade o sono, com o passar do tempo, pode adquirir alguma patologia, porque o sono do dia, ele não é como o sono da noite. A noite foi feita para o descanso. A noite é onde o tempo, as coisas param, né? O movimento, a não ser nas grandes capitais. Mas aqui pra gente não é recomendado trocar o dia pela noite. E o que fazer quando a pessoa tem muita crise de ansiedade, usa muitas técnicas para controlar essa ansiedade, manter a calma, mas não consegue? Qual o próximo passo que possa ajudá-la? O passo é terapia e uso medicamentoso quando necessário. Às vezes as pessoas imaginam, eu não vou tomar remédio controlado para o resto da minha vida. Poxa, não tem que tomar remédio controlado para o resto da vida. O médico diz, você vai fazer um tratamento de 6 meses. Por que você não faz o tratamento de 6 meses, fica bem, não precisa mais estar tomando remédio controlado diariamente? Eu já vi situações em que o médico falou, você vai tomar remédio 6 meses. A pessoa, não vou tomar porque não sou louca. E depois, quando retornar pior, vai ter que fazer um tratamento de 1 ano. Então a gente tem que saber que tratamento é uma coisa e vício é outra totalmente diferente. E quando vai se tirar uma medicação de um paciente, tem que fazer o desmame. As pessoas não estão acostumadas com o desmame medicamentoso. Tipo, tá tomando todos os dias. Quando a pessoa está ficando bom, aí toma dia sim, dia não, de acordo com a orientação médica. E a gente, como psicóloga, a gente acompanha para que aquela pessoa não faça da forma errada. A gente fica de olho no que está acontecendo, para orientar e cuidar daquela pessoa para que dê tudo certo no final do tratamento, não volte mais com aquele problema. A Lucinha Silva fala que é muito ruim precisar de ajuda e as pessoas julgam você. E a pergunta, como controlar a depressão? Olha, depressão não se controla, depressão se trata. Depressão se cuida e faz o tratamento corretamente. Não adianta a gente guardar a doença. Então, se tiver que guardar, eu não recomendo nem que guarde dinheiro. Gaste enquanto estiver vivo, faça as coisas que tem vontade de fazer, com responsabilidade. Então, depressão não se controla, depressão se trata. Se trata da forma que necessária. Dependendo do nível da depressão, a pessoa tem que tratar. Não se guarda essas coisas, não. Em relação ao preconceito, ao que as pessoas falam, isso vai passar. Não vai passar, de forma alguma. Se você não tratar, ajuda, né? não passa, piora. E todo mundo, tá todo mundo com problema, tem gente pior do que você. Essas palavras não ajudam. Então, quem tiver esse tipo de palavra para dar uma força a uma pessoa com depressão, fique calado, porque se ficar calado vai ajudar bastante. O que não ajuda, não atrapalha. Mas aí tem gente pior do que você. Tem outra palavra também que as pessoas usam muito. Sempre usam mesmo. Não, mulher, isso é falta de fé. Não, isso é falta de fé. Não, a fé é a melhor coisa que a gente tem na vida. Mas a fé nos ajuda a ser pessoas mais fortes, pessoas que têm um pensamento mais limpo, pessoas que não desistem. Então a fé ajuda a gente
a lutar, mas ela não vai resolver depressão, porque a depressão a gente tem que tratar e a fé nos ajuda a ser pessoas melhores. Aí ela falou, a depressão pode se iniciar no pós-parto. E como tratar depois de muito tempo? Quando a depressão, ela, no pós-parto, ela aparece, quer dizer que a gente já tem os vestígios anteriores. O parto foi só aquilo que desencadeou aquela situação, aquela crise. E aí, independentemente de ser pós-parto, pós-trauma, pós uma situação de perda, pós-luto, pós o término de um relacionamento, não importa o tempo, quando a gente identificar ela, é cuidar mesmo. Porque sem saúde mental, a gente não é nada. É a mente que controla todo o nosso corpo e todas as nossas ações. Aí pode tratar depois de muito tempo, como ela falou, Pode sim, né? pode. E trate mesmo, já era para ter tratado há muito tempo, então nunca é tarde para cuidar da saúde. Nunca. Até a gente com 130, 140 anos tem que correr atrás da saúde. Se uma pessoa passa por um trauma e existe algum tempo, né? Existe algum tempo para procurar terapia para esse trauma? Assim que identificar. Se identificou esse trauma, às vezes eu encontro uma pessoa de 50 Para não anos. deixar algumas sequelas? Trauma sempre deixa, viu? Trauma, as sequelas de um trauma, com abuso sexual, agressões na infância, abandono. Tem traumas que ficam sequelas bem profundas, que precisa ser tratado, porque os traumas eles vão desencadeando outras patologias. O trauma ele nunca fica só numa ansiedade. Ele vai desenvolvendo e vai aumentando e vai trocando de nível patológico, viu? Algumas pessoas sabem que possuem tarefas, né? Que todos nós temos tarefas a cumprir, né? E às vezes, até numa simples, não encontram força para realizarem. O sintoma de Tem desencorajamento. algo errado, né? Desencorajamento físico e mental. Quando eu pego um paciente com esse sintoma, eu sempre dou uma olhada no biológico. E há taxas de hormônio que deixam a gente com esse sintoma, falta de ferro, cálcio. Tem várias situações em que a gente vai se desencorajando porque o biológico está abalado e aí o psicológico vem e vira uma bola de neve. Então a gente tem que olhar o No paciente. caso tem algo todo. errado, não é só apenas Sim. a procrastinação, né? Justamente, às vezes não é só a procrastinação, porque a procrastinação ela é apenas um sintoma de algo que está acontecendo na sua vida. Pode ser baixa estima, muita gente relaciona a autoestima com a forma que a pessoa está vestida. Você já ouviu falar, fulano tem autoestima, porque está com uma roupa muito bem bonita, uma maquiagem. A autoestima não tem nada a ver. Às vezes a pessoa está ferrada, sem autoestima, ele está se pintando, se arrumando para ver se consegue se preencher de alguma forma. A autoestima está relacionado ao que você pensa sobre você, a sua admiração por você, seu carinho por você, a valorização que você tem por si lidar próprio. com a procrastinação no cenário atual em que vivemos e não se culpar. A procrastinação é algo que, se você estiver bem nas outras áreas da vida, é começar a fazer um cronograma e assumir uma responsabilidade, um compromisso com você mesmo. Que é a única pessoa que merece um compromisso sério e carinho e afeto somos nós. A gente tem que ter isso por nós mesmos. Se a gente não tiver, se a gente não cumprir as nossas metas, o que estamos fazendo aqui no mundo. A gente tem que cumprir o que a gente veio para fazer, o que a gente tem de fazer. Então, para essa pessoa que está procrastinando e para as pessoas que estiverem procrastinando, é ação. Eu fazer um cronograma, colocar aquilo como meta. Não existe uma vida de sucesso se você não tiver metas. Qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? E como quebrar esse tabu? Porque só quem procura essas especialidades, né? Esses profissionais, é que é louco. Olha, na verdade, o psiquiatra, ele é responsável... Assim como define a sociedade, né? Justamente. Porque a gente vê muito isso, né, Graça Nilda, tomando sua palavra. Né? Até eu, como conselheiro mesmo, às vezes a gente vai falar para alguém, Recomenda, né? Recomenda que precisa. Aí
como eu falei anterior, você falou, né, que as pessoas acham que quando precisam ir a esses profissionais que estão passando por alguma coisa, que a gente vê que não está legal, aí ficam achando que, né, são loucos. Isso, e eu sempre trabalho com avaliações. Eu sempre encaminho um paciente meu avaliado, porque às vezes ele não está bem e ele não vai saber dizer os sintomas dele ao médico. E hoje a gente vê que a consulta médica ela é muito rápida. Então não dá tempo o médico identificar tal situação. Então já manda o avaliado, que é para o médico tanto saber mais sobre a pessoa, como ele ter um embasamento de perguntas para tirar dúvidas e passar a medicação correta para o sintoma, para o que a pessoa está sentindo, para evitar erros medicamentosos. Porque quando a gente não avalia, a gente chega lá todo desorientado, conta uma coisa e de repente o médico não teve tempo de avaliar, principalmente serviço público, que é muito cheio, né? Principalmente os psiquiatras, quando vêm atender, é uma imensidão de pessoas. Porque a gente está no século da depressão, a gente está passando por um momento em que não se sabe mais, tem a indecisão, não se sabe o dia de amanhã, quando vai terminar. Então muita gente que já tinha um problema, está pior também, né? Agora, sabe? Assim, esse coronavírus tem muita gente assim, ansioso e depressivo mesmo. Ver casos até na TV que a incerteza, né, do amanhã, né, e aquela preocupação. É como lidar com as frustrações geradas pelo impacto do coronavírus? Olha, as frustrações, na maioria das vezes, as pessoas elas criam uma expectativa. Expectativa é o que nos move, né? Mas quando a expectativa é demais, a gente acaba se frustrando. Tipo, vai acabar semana que vem, próximo mês. A gente já sofreu tanto com isso que a única forma da gente lidar com isso é a prevenção. A gente se proteger, o álcool gel, a máscara, a gente está com distanciamento aqui, eu também já testei e está negativo, viu? Até agora eu tô... Mas a gente fica até preocupado, viu? Porque é melhor passar por isso logo. A gente não sabe se vai chegar a vacina. É complicado. Né? Isso, é uma indecisão imensa. As pessoas ficam frustrados quando vê que semana que vem aumentou os casos. Próxima semana está pior. Então, para lidar com isso, é a gente se prevenir e começar a lidar de uma forma mais natural com prevenção e educação. Porque o que falta muito nós brasileiros é limites e regras. Às vezes a gente quer ultrapassar esses limites e essas regras diante da sociedade. Tipo, a gente acha que o outro tem que cumprir, mas a gente não. Entende? E aí, como lidar com o coronavírus nessa época, é isso, mudar as rotinas, se reinventar. Eu acredito que o que aconteceu de bom também teve o lado bom, viu? Você conseguiu enxergar o lado bom? Assim, eu enxerguei que nós somos pequenos nesse mundo. Nós precisamos estar mais próximos dos familiares. Tem pessoas até que passam dias só pensando. Tem pessoas que não tinham mais almoçado com seus filhos. Tinha pessoas que achavam que só vendia um produto se tivesse ali alguém na partilheira pegando. As pessoas aprenderam o que é delivery. Hoje tem a teleconsulta. A gente não importa a distância que a pessoa esteja. Eu atendo pessoas da Bahia, do Ceará, às vezes até no quarto lá em casa, num cantinho. Então teve o lado em que as pessoas precisaram enxergar também que o ser humano, ele não é nada além daquilo que Deus permite que ele seja. Ele colocou máscara em todos, colocou todos dentro de casa. Porque as pessoas a gente via muito essa questão de humilhar. Ah, fulano não tem para viajar não sei para onde. Eu vou sair e vou gastar. Então a ostentação tinha tomado conta da cabeça das pessoas. Então agora as pessoas tiveram um tempo para repensar dentro de suas casas e saber que a gente não está além da natureza, não. A gente tem que respeitar os limites e aquilo que a gente veio para cumprir. As pessoas, elas voltaram, deram uma retomada, sabe? Eu acredito que até a fé das pessoas tem melhorado, entendeu? Eu tenho visto tem pessoas que não falavam sobre fé e hoje elas falam. Então, porque eu sempre falo, né? A gente mostrou que a gente somos um grãozinho de areia
no universo. Isso. E tem